Amém, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais um dia na tua casa. Pedimos que o Senhor venha com o teu poder, com a tua graça, edificando a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos expondo 1 Timóteo, essa carta tão importante. E hoje nós vamos estar continuando a exposição do capítulo 5 de Timóteo. Nós falamos das viúvas, nós falamos do trabalho do chamado Ministério de Socorro, né? Hoje em dia se fala de tantos ministérios na igreja, mas é curioso, fala-se tanto em dons, mas você não vê as pessoas orando, jejuando, pedindo a Deus o dom de socorro e misericórdia, o dom de contribuir. Você não vê as pessoas pedindo esses dons tão importantes. Por quê? Porque Deus levanta pessoas capacitadas para exercer esses dons. Porém, o trabalho de sustento das viúvas, o trabalho de suprimento dos irmãos da fé é feito por toda a igreja. Existem os diáconos? Existem as pessoas com dom de socorro? Existem. Mas é responsabilidade de cada um, naquilo que o Senhor mostrar, suprir as necessidades dos santos. O que a gente aprende com a palavra passada? Veja, às vezes eu olho para o irmão, e o irmão vem para a igreja sempre com a mesma blusa. E eu tenho 4 no meu armário, 2 delas eu uso 2 vezes por ano. Não custa nada eu pegar uma blusa daquelas e abençoar o irmão. Então, assim, estar sensível às necessidades dos santos é uma bênção, irmãos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tudo com bom senso, tudo com critério, tudo de uma maneira bíblica. Então, vamos ao nosso texto base. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Veja, Paulo continua falando de recursos financeiros. Aqui ele começa a falar do sustento dos presbíteros. Veja, o órgão do ser humano mais sensível é o bolso. As pessoas ficam extremamente incomodadas com o dinheiro na igreja. O mundo aí fora tem mania de dizer que as igrejas são uma máquina de arrecadação. O mundo aí fora tem mania de dizer que pastores não passam de negociantes da fé e aproveitadores. Veja, a Bíblia não diz isso. O mais curioso é o seguinte, o camarada pode pagar num show R$20 uma Coca-Cola. Ele pode gastar numa noite, numa casa noturna, R$500 e R$1.000, que ninguém fala nada. Ele pagar R$200 no ingresso do estádio, também ninguém fala nada. Agora, se o cara der 10 para a igreja, aí pronto, a igreja está comercializando a fé. E isso não é verdade, veja, é uma bênção você poder contribuir. Faz parte do ministério cristão. O apóstolo Pedro, os outros apóstolos recebiam sustento. Paulo recebia sustento. A primeira viagem missionária, o evangelho só começou a chegar na Ásia porque Barnabé, Paulo e Marcos receberam sustento para pagar a passagem de navio para viajar para aquelas terras para levar o evangelho. E da onde veio esse sustento? Veio do bolso dos irmãos da igreja. Que cá entre nós não eram as pessoas mais ricas do mundo. Existiam coletas na igreja, por exemplo, e que a igreja era formada basicamente de escravos. E nós vamos ver isso depois, mais à frente. Veja, os escravos, primeiro, não tinham salários. E alguns deles conseguiam tinha uma permissão do seu dono para fazer um trabalho extra, para poder juntar o dinheiro para comprar a sua liberdade. Esses escravos de bom grado ajudavam na obra da igreja.
E esse versículo está falando o seguinte, que os presbíteros, eles têm que ser dignos de dupla honra. O que é dupla honra? Primeira honra, porque ele é autoridade na igreja. Segunda honra, a honra financeira. Aqui está falando de assalariar presbíteros. Tem gente que fica incomodado com isso. E veja, eu fico muito tranquilo para falar do assunto, que os irmãos sabem, primeiro, a postura financeira da nossa igreja. Segundo, os irmãos sabem que eu sou alguém que não sou assalariado da igreja. Então eu falo com a maior tranquilidade do mundo, mais isento ainda. Entendeu? Então, assim, qual é o problema de você abençoar um líder que trabalha na pregação, que cuida do rebanho, que corre atrás, que dedica o seu tempo em parte integral? Entendeu? O que é melhor para uma igreja? Ter um pastor em tempo integral, que pode dedicar 100% seu ministério para a igreja. Ou ter um pastor que, como eu, tem que dedicar boa parte do seu tempo no trabalho. Eu creio que alguém que pode dedicar 100%, ele vai encontrar maneiras de servir melhor a igreja. Embora nós vemos nos dias do Novo Testamento, Paulo trabalhando secularmente e servindo a igreja, que também não é nenhum empecilho. Entendeu? Então, assim, é muito importante entender que dentro de circunstâncias corretas, dentro de uma possibilidade correta, não existe nenhum problema de dar um salário para um presbítero, de dar uma ajuda de custo. Por exemplo, os dinheiros das nossas ofertas que entram aqui, eles pagam, em geral, a nossa água e a nossa luz. E já é uma bênção enorme. Eles pagam papel sulfite, eles pagam uma tinta de impressora. Se sobra alguma coisa, paga uma recarga de celular. Tudo isso é um conforto, tudo isso é um recurso. Paga uma pasta. Entendeu? Então, assim, irmãos, nós temos que ser criteriosos nas ofertas. Sim, temos que ser bíblicos e inteligentes, mas temos que ser liberais, tranquilos, numa boa. Por que que o mundo cria tanto problema sobre a questão do dinheiro da igreja? Isso aí é uma coisa assim realmente intrigante. E a passagem continua. Paulo vai dar uma explicação bíblica por que que o presbítero tem que ser assalariado. Versículo 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O que que Paulo faz? Aqui ele chama Deuteronômio 25:4. Entendeu? Que dizia o seguinte: quando o animal que está puxando o arado está trabalhando, você tem que deixar ele fazer algumas paradas para comer o próprio cereal que cai no chão. E também ele chama o Evangelho de Lucas, onde Deus fala que o obreiro é digno do seu salário. Entendeu? Então existe um motivo bíblico. Se a igreja entender que vai assalariar os presbíteros, ela tem respaldo bíblico para fazer isso. A razão é bíblica, não é uma razão financeira. Amém? Versículo 19, deixa eu tomar um gole de água. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Olha que interessante. A questão da disciplina bíblica é um dos elos vitais da igreja. Veja, uma das marcas de uma igreja saudável, existe um irmão muito querido, um irmão americano chamado Mark Dever. E ele escreveu um livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E uma das marcas de uma igreja saudável é manter uma membresia fixa. O que acontece? Membros são aqueles que participam da vida da igreja. Membros são aqueles que estão debaixo do cuidado pastoral.
E parte do cuidado pastoral está a disciplina bíblica. Como que você separa os bodes das ovelhas? A igreja é perfeita? Não. A igreja tem erros? Tem. Mas existe uma ferramenta bíblica para separar os bodes das ovelhas, que é a disciplina bíblica, que é exposta em vários textos, Tessalonicenses, 1 João, 1 Coríntios 5, Mateus 18. Próprio Jesus ensinou, se o seu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele. Se arrepender, ganhasse teu irmão. Mas se não se arrepender, chama 2 testemunhas. Se mesmo assim não se arrepender, leva o caso para a igreja. E se ele não se arrepender, trata-o como gentil publicano, exclui. O que nós entendemos? Que esses são os passos de uma disciplina bíblica. Primeiro lugar, eu vou tentar resolver o problema com o irmão. O irmão não acatou, eu levo 2 testemunhas. O irmão não acatou, eu levo o caso para a igreja conversa com o irmão. O irmão não acatou, eu caio em 1 Coríntios 5. Com o tal nem comais ali, 1 Coríntios 5 não, 1 Coríntios 11. Comer ali é fazer parte da ceia. O irmão é suspenso. O que é o que as igrejas por aí chamam até, é gíria de crente, é uma maneira até um pouco errada. Chamam, o irmão está de banco. Entende? Está de banco nada mais é que uma suspensão temporária, faz parte da disciplina bíblica. Que já é uma coisa extremamente séria. Ó, com o tal nem com mais. O que a igreja está falando? Fala, fulano, você está numa advertência tal, você está num processo tal, que o próximo passo, você vai ser entregue a Satanás, para a destruição da carne, você vai ser desligado da igreja. Entendeu? O que é o ideal? O ideal é que o irmão ou a irmã se arrependa antes. Tá, pastor? Entendi toda a história, mas o que tem a ver com 1 Timóteo 5,19? Paulo está falando o seguinte, olha, só para você aceitar a acusação contra presbítero, para você acatar uma acusação contra presbítero, você só para abrir, você precisa de 2 ou 3 testemunhas. Você não pode aceitar qualquer difamação contra presbíteros. Eu lembro de um caso, irmãos, que aconteceu há muitos anos atrás, aproximadamente 22, 23 anos. Uma creche em São Paulo, os donos da creche foram acusados de terem cometido um abuso sexual contra uma criança. A vida deles virou um inferno. Eles quase foram linchados. Eles eram crentes, piedosos, um homem e uma mulher de Deus que tinham o maior cuidado. E quando a polícia foi investigar, era tudo mentira. A criança, coagida pela família, mentiu, mas por um milagre de Deus a família confessou. Entendeu? Então o que acontece? É muito normal vir acusação contra presbítero. Vamos dizer um dia que pare alguém aqui na porta e comece a gritar lá na porta. Ei, seus crentes! Ó, esse pastor aí, ele está devendo pão lá na padaria. O que nós temos que fazer? Primeira coisa que ela vai falar, meu amigo, ó, só por favor, nós estamos em momento de culto. Vamos aguardar um minuto e o senhor vai provar o que o senhor está falando. Encerrou o culto e vamos levantar provas. Eu vou ser o primeiro a defender. Está dizendo que eu estou devendo? Eu quero saber o que, quando e quando foi. Entendeu? Por quê? Porque é feita muita difamação contra líderes. Tem muito falso pastor? Tem. Tem muito lobo em pele de cordeiro? Tem. Jesus Cristo avisou. Mateus 7 fala que o engano chegaria num nível em que esses falsos pastores realizariam até alguns milagres. Provavelmente por mentiras ou até por poder demoníaco.
Então, assim, não estou isentando os falsos pastores, mas a coisa tem que ser feita com critério. Uma igreja não pode aceitar qualquer acusação. Agora, apareceu a acusação, tem que ser feita uma investigação. Ó, pastor, o senhor está devendo no açougue. O que nós vamos fazer? O que eu acho que primeiro a igreja deveria fazer? Quando está devendo R$1.000, já levanta uma coleta e já paga. Pum. O que vai fazer com o nó cego do pastor, vê depois. Mas por causa do nome da igreja, para que o nome de Jesus não seja blasfemado por causa do seu corpo, já paga. O coitado do pastor, porque é um coitado. Se o cara chegou nesse ponto, misericórdia, né, irmãos? O cara devendo açougue, a coisa está feia, né? Tem que orar com imposição de mãos pelo pastor. Entendeu? Segunda coisa, vai fazer o que o próximo versículo fala. Versículo 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Veja, o presbítero tem que ser repreendido publicamente. Vamos usar esse exemplo do açougue. O pastor come muita picanha. Amém? Pastor, o senhor pecou. O senhor comprou, compromissou que ia pagar e não ia pagar. A igreja pagou sua dívida. Não faça mais. Senão o senhor vai ser jubilado. E o senhor vai ser destituído da liderança dessa igreja. Porque essa igreja não aceita um pastor que não dê bom testemunho. Esse é o papel da igreja. Por isso que nós trabalhamos com membresia. Por isso que o ideal de uma igreja é que ela tenha pluralidade de presbíteros. É muito importante que uma igreja tenha mais de um presbítero. Nós ainda não temos. Estamos caminhando para fazer a investidura no nosso primeiro diácono. Ele está passando pelo seu tempo de testes. Porém, eu já tenho algumas pessoas muito próximas que já exercem uma influência e eu sempre dou conta para essas pessoas. Por quê? Porque eu não quero ter essa responsabilidade sozinho. Para vocês terem uma ideia, o perigo de liderar uma igreja sozinha, lá pelo século IV, depois de Cristo, surgiu a figura do bispo monárquico. Quem era o bispo monárquico? Era um camarada que nem eu. Só tem um presbítero na igreja. Aí o camarada começou a ter um poder tal que o poder dele se engrandeceu demais. Aonde foi dar isso? De 3 a 4 séculos depois, foi culminar no papado e toda a corrupção da igreja romana. Entendeu? Então não é saudável. Agora veja que interessante, irmãos. E o que eu falo em humildade para servir como exemplo. Eu lembro, há 9 anos atrás, tivemos um bate-boca aqui na minha casa, entendeu? E eu quebrei o maior pau. Minha filha começou a bater boca comigo, eu quebrei o maior pau com a minha filha. E aí eu lembro que eu dei uma palmada no traseiro dela. Só que ela já mocinha. E eu entendi na hora que aquilo foi pecado. Minha esposa olhou para mim, meus outros filhos olharam para mim e falaram, pai, você errou. Aí na hora eu baixei minha cabeça, acatei o erro e fui orar. E parecia que tudo estava resolvido, só que domingo tinha culto. Aí antes do culto, na ceia, eu abri a Bíblia, peguei esse versículo e falei, ó irmãos, não tem ninguém acima de mim aqui. Mas o presbítero tem que ser chamado a atenção publicamente. Então, estou vindo diante da igreja, pedir perdão, porque eu pequei, dei uma palmada nas nádegas da minha filha. Não foi nada violento, foi nada... Para o mundo isso é normal, uma palmada no traseiro. Mas se é pecado, é pecado. Eu confessei meu pecado e falei, ó, se os irmãos me derem mais uma chance,
Entendeu? Por que eu fiz aquilo? Por causa dessa passagem. E porque eu temo a Deus. Entendeu? E eu não quero, veja, já é difícil lidar com as minhas limitações. Não preciso eu adicionar mais pecado à minha natureza pecaminosa. Eu já crio bastante problema para mim. Entendeu? Então, assim, eu acho que fica como exemplo. Talvez até você, como chefe de família, essa passagem não é para isso. Mas talvez você, como chefe de família, você, como mãe de família, talvez existam algumas coisas que necessitam ser conversadas. Entendeu? Então sempre fica oportunidade. Onde existe pedido de perdão, existe restauração. Existem pessoas que às vezes nos magoam. E você chegar para a pessoa e falar, olha, eu queria dizer, olha, eu te perdoo. Que, aliás, primeiramente começa, olha, eu queria te pedir perdão se eu te ofendi, se eu te fiz alguma coisa. Irmãos, isso é restaurador. Perdão é restaurador. Confissão de pecados é restaurador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vou fazer a hermenêutica do versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Essa é a interpretação do versículo. Amém? Vamos seguir. Versículo 21. Conjure-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Gente, olha que interessante. Esse versículo aqui nos ensina uma verdade que às vezes é tratada de maneira imprudente. Existe um mundo espiritual. E todas as atitudes da igreja, principalmente dos seus presbíteros, ela está primeiramente diante de Deus. Paulo nos dá essa informação. Segundo, olha que interessante, os anjos eleitos. Quem são os anjos eleitos? A Bíblia nos ensina, no livro do Apocalipse, que quando Satanás caiu, ele arrastou 1/3 dos anjos. Então se subentende que os anjos eleitos foram aqueles anjos que não se corromperam, que mantiveram sua fidelidade a Deus. Entendeu? Isso é facilmente comprovado quando o Novo Testamento fala que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos santos. Então, o que eu estou querendo dizer? Que tudo que a gente vai fazer, Deus está vendo, o mundo espiritual está vendo. E aqui eu vou dar uma opinião pessoal, com uma certa consistência bíblica. Até os demônios estão vendo. Ah, pastor, aí está falando anjo eleito. De onde você tirou dos demônios? Livro de Jó. Satanás, quando toda reunião de seres espirituais se reunia diante de Deus, Satanás, de uma forma que nós não sabemos explicar, tinha acesso ao trono de Deus. E ele fala que ele veio de rodear pela terra, e ele fala de Jó. Ele sabia o que Jó fazia. Entendeu? Então eu creio que esse versículo serve como uma base de que, inclusive, os demônios... Uma outra passagem que ajuda essa base, quando os judeus exorcistas, filhos de Seva, foram expulsar um demônio, e aquele demônio, dotado de força sobre-humana, espancou e despiu aqueles homens. Antes dele espancar, o demônio falou para eles: eu conheço Paulo, que eles falaram o seguinte: eu vos esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o endemoniado respondeu: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus. Uma outra informação, a adivinhadora, a jovem adivinhadora.
Ela anunciou, ó, esses homens são servos do Deus Altíssimo, o demônio sabia. Então eu creio que são bases bíblicas para mostrar que o mundo espiritual, além do trono do Todo-Poderoso, está vendo as atitudes da igreja, e o foco do versículo principalmente é da liderança. Semana passada eu estava vendo o reverendo Augusto Nicodemos falando, eu achei muito engraçado, e eu concordo com ele. Ele falou, olha, não queira ser pastor. A última coisa que você vai fazer na vida é ser pastor. Faça de tudo para não ser pastor. Só se não tiver jeito mesmo, Deus te colocar, não tiver jeito, aí você vai ser pastor. E eu olho hoje, sabe que o reverendo Augusto Nicodemos tem razão? Gente, é muita responsabilidade. Miseráveis pecadores como nós. Com a responsabilidade de cuidar de vidas. Entendeu? Por quê? Porque ó, a passagem aqui fala, guarda essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Irmãos, quanta parcialidade nas igrejas. Quando chega alguém com um bom dízimo, quando chega alguém que contribui, quando chega alguém de influência, aquela igreja em muitos lugares trata de maneira parcial. E aí às vezes chega aquele irmãozinho humilde, aquela irmãzinha humilde, cheio do Espírito Santo. Mas é uma pessoa simples, uma pessoa pobrezinha, que às vezes tem até uma fala mais dificultosa, tem um vocabulário mais limitado. E às vezes ninguém dá o devido valor. E às vezes é o camarada mais cheio do Espírito Santo, mais íntimo do coração de Deus. Então, assim, muito cuidado. O que eu creio que é o melhor critério para não ser parcial? Os irmãos que já passaram por aconselhamento comigo, não que eu seja bom, mas porque eu creio que eu não sou tão bobo assim quanto parece. O que eu faço no aconselhamento? Eu vou para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Porque aí a encrenca não é comigo. A encrenca é com a Bíblia. E eu entendo que quando você vai para a Bíblia, você está trabalhando num território seguro. Porque aí não sou eu falando, é Deus falando. Ah, pastor, mas eu queria saber a sua opinião. Eu falo, ó, é minha opinião. Não é da Bíblia. Entendeu? Por quê? Porque nós não podemos fazer nada por parcialidade. Eu já passei por algumas igrejas onde os irmãos mais ricos eram mais populares. Todo mundo queria ser amigo do irmão rico. Agora do Jaguarinha lá, chinelinho de dedo nó cego, ninguém queria ser. Ó, eu quero... Sabe aquelas manias que o povo hoje em dia tem? Eu quero ter uma aliança contigo. Talvez os irmãos nunca viram essa patetice. Entendeu? Mas... engraçado, a turma só queria ter aliança com quem tinha grana, com quem assava carne, pedia pizza. Aliança com quem tomava café preto, ainda daqueles café de firma. Quem já viu café ruim de firma? Então, esse aí ninguém queria ter aliança. Entendeu? É engraçado essa parcialidade. Entendeu? O próprio Jesus trata isso. Falando, olha, chega alguém importante, aí vocês põem no primeiro lugar. E aquele simplesinho fala, ah, senta aí no canto. Então, assim, muito cuidado. E aqui fica uma orientação bíblica para os irmãos. Se algum dia acontecer de vocês verem a nossa igreja e a figura do líder de vocês agindo por parcialidade, é papel de você que teme a Deus. Chamar de lado e falar, pastor, dá uma licencinha, eu preciso falar um assunto com o pastor. Ó, eu notei tal coisa, eu estou achando que está havendo parcialidade. É importante fazer isso. Olha, pode evitar um monte de problema. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. 22. A ninguém imponhas as mãos precipitadamente, nem participes dos pecados alheios,
Conserva-te a ti mesmo puro. Vamos fazer uma pausa aqui. O que está falando aqui? Aqui está falando da investidura. Se os irmãos lembrarem, não existe unção com óleo para diácono e para pastor. Quem era ungido com óleo eram os reis do Antigo Testamento e algumas pessoas isoladas. A igreja brasileira, de maneira errada, tem o hábito de, na ordenação, ungir com óleo. Só existe um uso bíblico para o óleo no Novo Testamento, quando existe alguém doente que não pode vir para a igreja. Aí, como um símbolo da presença da igreja, os presbíteros são chamados e unge a pessoa com óleo. Mas é um símbolo. Não existe nem poder no óleo, pode pegar qualquer azeite. Não precisa nem orar, Senhor, nós consagramos esse óleo. Eu já fiz isso, viu, irmão? Graças a Deus o Senhor me redimiu. Entendeu? Os irmãos não sabem, eu já fui fabricante de óleo. E um bom óleo, feito com carinho, feito com capricho. Mas para usar para esses casos de doentes. Tanto é que eu até parei de fabricar. Tamanha bandalheira que eu vi. Entendeu? Era só vontade, neguinho bebia óleo. Então, por que é importante aqui? Primeira coisa que ele está falando, olha, não impõe a mão precipitadamente, não ordene diáconos e presbíteros de maneira precipitada, porque você corre o risco de fazer a investidura em alguém que tem pecado na sua vida, que está fora das listas que eu te dei, que está aqui no capítulo 3. Então não faça isso, porque se você fizer, você se torna cúmplice de pecado. Espiritualmente é como se você compactuasse com esses pecados. Isso é o que o versículo quer dizer. Por que é importante explicar esse versículo? Há mais ou menos 25 anos atrás, o movimento de batalha espiritual no Brasil, ele trouxe um falso ensino do chamado espírito de transferência. O que é o tal espírito de transferência? Dizia o seguinte, que se eu fosse orar com uma pessoa, colocasse a mão nela, se ela possuísse um demônio, e eu tivesse com brecha na minha vida, aquele demônio transferia, Felipe. Você já ouviu isso? Oh, você também está velho de igreja, hein? Entendeu? Aí uma vez, engraçado, o pessoal conversando comigo, eu lembro que na minha primeira igreja, nós tínhamos muito hábito de orar uns pelos outros, era uma igreja de grupos pequenos, muito fervorosa na oração. Eu lembro que o meu primeiro pastor, no final do culto, falou, irmãos, nós respeitamos esses irmãos, mas não concordamos com esse ensino. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pode colocar a mão, toque uns aos outros, não tem nada a ver isso aí. Sabia que até hoje eu vejo gente com medo do tal do espírito de transferência? Por isso que é importante o ensino bíblico. Eu lembro uma vez, muito legal, dei muita risada. Tem um pastor muito conhecido, o pastor Aloísio, da igreja de Goiânia, igreja videira. Veja, ao citar esse exemplo, não digo que eu concordo com todas as teologias da igreja, não conheço a igreja a fundo, estou afastado de 25 anos de lá e estou contando um caso. Mas esse caso que acontece, na cidade de Goiânia, havia um médium que o poder dele se manifestava pelo toque. Isso era o que a Capetolândia falava. E para ele exercer o poder dele, ele tinha que dar a mão para a pessoa, ele tinha que abraçar.
Aí um dia esse cara me aparece lá na sede da igreja de Goiânia. Ah, gente, ó, vou dizer uma coisa para vocês, um crente cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença. Pastor Luiz ficou doido. Quando falava para ele, não, onde é que está esse homem? Eu quero ir lá, dar a mão bem forte para ele, abraçar ele bem apertado. Vamos ver qual unção que é mais forte. E foi lá, me abraçava e tocava, e ficou abraçado no cara com a mão segurando. E não largava a mão do cara. Esse é o papel que tem que ter, entendeu? Agora, veja onde uma má interpretação de um versículo pode levar. Os irmãos da Venezuela já ouviram esse absurdo? Isso é um absurdo, gente. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Coisas piores. Amém? Vamos lá, versículo 23. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui Paulo fala dos cuidados com a saúde. Irmãos, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Deus cura? Sim. Deus realiza milagre? Sim. Irmãos, eu sou do time que eu sou assim. Se entrar uma pessoa em cadeira de roda na igreja, eu vou lá e vou orar por ela para Deus curar. Tô nem aí o que vão pensar de mim. Se eu quero ver milagre, o mínimo que eu tenho que fazer é orar. Agora, versículos como esse ensinam o seguinte, que dons de cura, como aconteciam no livro de Atos, não acontecem mais. No livro de Atos, todo mundo era curado. Quando Jesus, que no caso era porque ele era Deus, não era porque ele era dom, mas Jesus, todo mundo que ele orou por cura, todo mundo foi curado. Os apóstolos, quem eles oraram por cura, foi curado. Só que isso aí mudou. Veja, o livro de Atos conta que Paulo orava pelos lenços e mandava o lenço para a pessoa doente e a pessoa era curada. A pergunta é, por que em vez de Paulo mandar Timóteo cuidar da saúde, por que Paulo não orou por um lenço e mandou para Timóteo? Porque foi algo transitório, excepcional. Agora, vou te dar um conselho pastoral. Pintou algum doente do seu lado, ora. Ora, porque eu já vi Deus curar febre. Eu já vi Deus curar dor de cabeça. Eu já vi perna de pessoa crescer. Eu já vi gente com crise de rim. Deus tirar a dor. E já orei por um monte de gente, não aconteceu nada. Piorou, teve que levar o cara para o hospital. Orei, o cara depois foi para o hospital. Meu pastor foi na UTI orar. Assim que ele saiu da UTI, o doente morreu. E ele foi com encargo. Então, assim, não cabe a nós se vai curar ou não. Mas cabe a mim orar, com expectativa de um Deus que realiza milagres. Amém? Oh, glória a Deus. Gente, Deus não está da igreja. Que me desculpe, parece que manso e suave o senhor está dormindo. Deitado eternamente em berço esplêndido. Já viu? Igreja que pensa assim. Misericórdia, se não tiver expectativa no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que cura, come essa Bíblia com maionese, porque sua fé é fraca, está com deficiência. Entendeu? Vem um diagnóstico de uma doença séria do médico, a primeira coisa que você faz é comprar uma vaga no cemitério. Não, vou tratar, mas vou ter expectativa que Deus cura. Até pelo remédio, já deu exemplo. 2 pessoas, do mesmo doente, mesmo hospital, mesmo tratamento, um é curado, o outro morre. Eu pergunto, quem curou? Foi o remédio ou foi Deus? Porque se fosse o remédio, os dois eram curados. Então Deus cura, inclusive usando remédio. Os remédios são uma bênção. Entendeu? Então assim, ore. Só entenda. Vai acontecer de você orar para a pessoa, ir embora para sua casa,
e saber que ela passou a noite no UPA. Toda cheia de dor e febre, não sei, acontece, irmãos. Mas pode acontecer, como eu já vi. Veja, não é confortável falar da gente, mas a gente escapou. Já orei por uma criança e a febre saiu na hora. E já cansei de orar um monte de vezes, a febre não saiu. Teve que colocar dipirona lá, nem paracetamol resolvia. Pastor orou, não curou, paracetamol não resolveu. Teve que ser dipirona mesmo. Mas orou. Tem expectativas. E mais uma coisa importante da passagem. Além de ter expectativa, cuide da sua saúde. Cuide de como você dorme, cuide do que você come, cuide do que você faz. Entendeu? É responsabilidade nossa cuidarmos de nós mesmos. Amém? Versículo 24, olha que interessante. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não pode ocultar-se. Irmãos, o que Paulo está ensinando aqui, o tempo revela todas as coisas. Quando estoura um escândalo, não fique surpreso, foi no tempo de Deus. Por exemplo, na semana passada, um querido homem de Deus foi apanhado em adultério. Gente, muito triste. Veja, quando eu estudava a doutrina da expiação limitada, que é aquela doutrina que nos ensina a verdade bíblica, que Jesus morreu pela salvação de sua igreja, esse homem que caiu em adultério foi o homem que mais me ajudou, ouvindo as mensagens dele. É triste, é um homem de Deus, homem sábio da Bíblia, não vigiou, caiu. Essa obra foi revelada. Uma dó, quem dera ele tivesse se arrependido antes, rompido com o pecado e conseguido se recuperar. Da mesma maneira que tem gente que realiza boas obras e ninguém fica sabendo. E no momento certo é revelado. Irmãos, o tempo revela tudo. Ninguém consegue mentir o tempo todo. Por isso que, inclusive, para batizar alguém, para aceitar alguém como membro da igreja, tem que levar algum tempo. Você precisa conviver da mesma maneira. Para colocar alguém para dentro da sua casa, você também precisa conhecer um pouco. Não pode fazer de maneira imprudente. Porque no começo todo mundo é irmão, todo mundo é bacana, todo mundo é legal. Mas passado o tempo, as obras daquela pessoa começam a se manifestar. Só que aí às vezes o dano já está feito. De uma maneira prática, está pensando em convidar algum irmão para comer na sua casa e tomar café? Ótima coisa. Mas se você tiver um pouco de dúvida, pode chamar o pastor de lá. Pastor, estou pensando em chamar aquela família em casa, o que o pastor acha? O pastor fala, nota 10. Vai firme, investe nesse. Porque o pastor ele tem a radiografia da igreja. Entendeu? Não estou dizendo que você vai fazer isso para todo mundo, né, irmãos? Estou falando você quando tem dúvida. Mas jovens, cuidado com quem anda perto. Chasley e Vitória. Cuidado com os amiguinhos. Tem muita gente má no mundo. Entendeu? Infelizmente eu já fui fumante. E eu fui fumante por 2 motivos. O primeiro que eu era burro e não tinha opinião. Quando me ofereceram cigarro eu aceitei. Certo, Felipe? É burro, né? Segundo, porque um amigo ofereceu. O que eu estou querendo dizer? Se aquele amigo não tivesse oferecido, talvez eu nunca fosse atrás de cigarro. Teria passado batido.
Não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, tudo com sabedoria, tudo com discernimento, tudo guiado por Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus.